Volta na dupla fenda. Você tem um experimento que mostra o seguinte. Você pega um elétron. O que é um elétron? Ele faz parte do átomo. O que é átomo? O menor tijolinho que constrói toda essa realidade aqui. Se a gente puser um microscópio e aprofundar, aumentar, nós chegaremos a ver um átomo que contém 3 bolinhas, digamos assim. Próton, no núcleo, nêutron, o próton tem carga positiva, nêutron, e o elétron, carga negativa, girando em volta disso aqui. Então, essa é a descrição mais simples possível. Tanto faz uma descrição dessa, ou projetar aqui na parede um desenho com uma bolinha grudada na outra bolinha e uma bolinha girando em volta. Tipo sistema solar, ou a Terra, a Lua. Tem alguma dificuldade para entender que tem próton, nêutron juntos e elétron girando em volta? Acontece que a maioria das pessoas não sabe que existe uma coisa chamada átomo. Não sabe. Então, talvez a dificuldade de entender tudo que eu explico seja porque não sabe do que eu estou falando. O que é esse tal de átomo? O átomo é a substância que constrói toda essa realidade. A química trabalha juntando átomos para formar um negócio chamado moléculas. 2 átomos grudados, vira molécula. Junto um monte de moléculas, você tem uma célula, por exemplo. Várias delas, um órgão. Vários deles, um ser humano. Então é tijolinho que forma tijolinho, que forma tijolinho, vai se organizando e temos toda essa realidade criada. Muito bem. No átomo você tem polo positivo e o negativo, que é o elétron. Pegando um deles só, um elétron, e disparando contra a parede, caso ali houvessem 2 fendas, o que acontece no experimento? O que ele mostrou? Que o elétron, uma bolinha, chamada partícula na física, passa através das 2 fendas, dos 2 buracos. Como que uma coisa passa através de 2 buracos ao mesmo tempo? Essa é a questão. Esse é o experimento fundamental da mecânica quântica, 1805. Até agora, praticamente, ninguém entendeu esse experimento. Mas só que está usando toda esta eletrônica, baseada nesse experimento. Esse experimento mostra que aquela bolinha, chamada elétron, partícula, que você manda e passa por 2 buracos, não é uma partícula, porque é lógico. Como que uma coisa passa em 2 lugares ao mesmo tempo? Não existe isso como partícula, mas como onda, sim. Então, o experimento mostra que existe uma interferência construtiva lá atrás, no sensor. Por quê? Porque passaram várias ondas simultaneamente pelas 2 fendas e interferiram lá atrás. Então, mostra umas franjas brancas. É isso que provou que toda esta realidade é feita de ondas. Então, o elétron é uma partícula e é uma onda ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Nós escolhemos se nós queremos tratá-lo como partícula ou como onda. Nós humanos, o observador, a nossa consciência que faz essa escolha. Até aí, tudo ok. Tá. A cadeira é feita de moléculas, molécula é feita de átomo é feito de elétrons, tem um campo eletromagnético em volta dele, por isso que tem luz aqui. E ele é partícula ou onda. Já se projetou 100 moléculas em 2 fendas e passou como onda. Então, quando se falou anos atrás, mas isso é só com um elétron que acontece? Não. Já se chegou a fazer experimento com 100 moléculas, que é algo enorme em termos atômicos, e as 100 moléculas passaram como onda, através das 2 fendas.
Então, quanto mais se testa, mais se prova isso que a gente está explicando. Quanto mais testam, mais fica provado que o universo é como a mecânica quântica mostra. Então, tanto faz você pegar 100 moléculas ou pegar a cadeira inteira, tá? E jogar que vai passar pela dupla fenda, uma cadeira vai passar por 2 buracos. A cadeira física, partícula, não, a onda da cadeira. Tudo é onda, tudo é partícula ao mesmo tempo. Nós é que escolhemos. Esse conceito muda tudo. Com base nesse conceito, você passa a entender, é só tirar as conclusões. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Você muda toda a realidade. Mais cedo ou mais tarde, todo este paradigma, sistema de crenças, sociológico, político, econômico, educacional, economia, relacionamento, tudo que o homem faz, terá que mudar e ficar debaixo do paradigma da mecânica quântica, que tudo é uma onda. Se tudo é uma onda, tudo está conectado, porque tem uma coisinha chamada emaranhamento quântico, que é um outro experimento que mostrou o seguinte: você pega uma partícula, encosta na outra partícula, chama correlacionar, isso na física, e separa e solta. Uma vai para cá e outra vai para lá, opostos, e deixa viajar bastante. Pode até o fim, forma de falar, do universo para lá e outra para cá. Daí você mexe no ângulo de rotação, chama spin, o ângulo de rotação dessa partícula. Imediatamente, instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz, o spin da partícula correlacionada também se altera. Instantaneamente. Significa o quê? Que as duas partículas estão correlacionadas, elas estão em comunicação o tempo todo, para sempre. A partir do momento que elas foram correlacionadas, elas estão se comunicando. Pois bem, só que tem um problema. Não existe um sinal trafegando dessa partícula para essa. Não tem nenhum sinal sendo mandado, tá? Transportando uma informação, igual um cabo de fibra ótica. Não tem nenhum sinal sendo transportado. E a mudança é mais veloz que a velocidade da luz, que é o limite que o Einstein deu para a velocidade de qualquer coisa no universo. Só que é nesta dimensão isso. Como que esta partícula sabe que nós mexemos nesta? Imediatamente. Isso está sendo usado em criptografia quântica. Daqui a pouco nós compraremos equipamentos, computadores de criptografia, usando o emaranhamento, o observador, o colapso da função de onda. Quando você observa, você muda tudo. Nós, humanos, a nossa consciência observando muda tudo. Daqui a pouco a gente vai comprar um aparelhinho de não sei quantas, algumas centenas de dólares, de criptografia, para pôr lá no nosso telefone para falar tudo criptografado com o outro, e ninguém vai conseguir entender, e violar esse código, etc, etc, baseado em quê? Na mecânica quântica, no emaranhamento quântico, no spin das partículas, e ninguém vai saber que isso também existe. Quais as consequências disso? E vai se usar o aparelhinho para fazer criptografia. Vocês percebem até onde a coisa vai? A coisa vai ficando extremamente sofisticada, mas a população não tem a menor ideia do que significa isso. Então vamos voltar lá. A partícula recebe uma informação da outra instantaneamente. Os físicos disseram o seguinte, que não tem explicação para isso. Então há uma comunicação não local. Vejam, é fácil dar esse tipo de nome, né? Não local. Local é esse, o que é local? Não, local é esse universo. E o que é não esse universo? Só pode ser outro universo, certo? Só pode ser outra dimensão. Então, esse experimento de emaranhamento, ele prova que existe mais coisa do que a gente está vendo.
Porque nesta dimensão, neste universo, não há forma de trafegar uma informação de uma partícula para outra e mudar o spin instantaneamente, mais veloz que a velocidade da luz. Não há. Ponto. Portanto, só tem uma explicação. Há uma comunicação, como eles falam, não local. Aí você tem um pontinho, você vira a página, isso é um livro de física. Você vira a página, é outro assunto. Percebem como é que a coisa é montada? Vem um livro de física, ele explica, explica, explica. Bom, isso é comunicação não local, ponto. E agora vamos falar de bolo de chocolate. Trocou de assunto. Isto é a mesma coisa que levantar o tapete, jogar todo o lixo para debaixo do tapete e está tudo certo. É assim que é tratada a informação para o povo, para nós, entenderam? Joga-se para debaixo do tapete. Ora, assim é muito fácil. Falar, a comunicação é não local. E daí? E o que significa isso? E o que dá para fazer com isso? Essa é a questão. As consequências de que exista essa comunicação. Porque existe um universo que não está nessa dimensão. Tem um outro. Está provado isso na mecânica quântica. Então, você vem de uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha ali. E o castelinho de cartas desse paradigma vigente, você faz assim, ele desmonta. Foi isso que aconteceu quando o elétron passou pelos dois buracos. Desmontou tudo. Porque tudo isso está baseado na separação absoluta de tudo. Ele é ele e eu sou eu. Portanto, tudo que eu fizer contra ele não me afeta em nada. Está totalmente justificado fazer qualquer coisa, dar um tiro nele, ir na guerra, matar um monte de gente, porque não tem nada a ver. Você é você, eu sou eu. Não tem nada que nos conecta. Nada. Assim, vocês perceberam? Justifica tudo. Não tem lei de causa e efeito, porque não tem consequência de nada, é tudo materialista. Este é o paradigma que nós vivemos. Você pode até pensar, você pode até achar pessoalmente que você acredita que tem outras dimensões, etc, etc. Tá. Mas só que toda a sociedade está montada em cima do materialismo. Pessoalmente, você pode achar o que você quiser, você pode ir na religião que você quiser, pode ter suas crenças, pode fazer o que você quiser. Mas na hora que você vai trabalhar, que você vai pegar um metrô, você está debaixo do paradigma materialista. Na hora que você for no hospital e ficar esperando 5 horas para ser atendido, você está debaixo do paradigma materialista. Na hora que você for na escola e aprender um monte de coisa que não vai servir a nada, e que tudo está separado, está debaixo do paradigma materialista, e assim por diante. Isso já dá para perceber as tremendas implicações que tem. Não é? Isso vai afetar a sua saúde, seu dinheiro, seu emprego, seu relacionamento, vai afetar tudo. Então, como é que vai mudar isso no geral? Não é? Como é que você não vai sofrer as consequências desse paradigma? Só quando as demais pessoas entenderem isso. Você entende de mecânica quântica, ótimo. Então, pessoalmente, você vai ter como manobrar a sua realidade. Agora, e os demais? E quando você estiver sob cuidados de uma pessoa que acredita em partícula, que acredita que tudo é separado, que acredita na física do Newton, como é que faz? Aí você tem problema. Percebeu? Porque se na sua empresa, ou no seu trabalho, no seu emprego, a diretoria da empresa, o presidente da empresa, ele acredita na separação, você vai trabalhar 4 anos sem ter um aumento, sem ter um reconhecimento, sem ter nada. E você é uma pessoa extremamente importante na empresa e não tem o menor reconhecimento. Por quê? Você é você, e eu sou eu. Não tem ligação nenhuma entre nós. Perceberam até onde vai? Tudo isso é física do Newton, está todo mundo separado, então pode-se jogar bomba atômica, pode-se fazer o que se quiser contra os outros, que não tem consequência. Só que tem o seguinte, a partir do momento que você entende o emaranhamento, que se correlacionou, passou a ter uma comunicação instantânea entre as partículas, que são ondas, a partir do momento que ele entrou nessa sala e assistiu essa palestra,
Eu e ele estamos correlacionados. Só de ter esse contato aqui. Ele me olhou, eu olhei. Não precisa pegar nele. Basta o observador olhar. Já colapsou a função de onda. Entenderam? Tudo que afetá-lo vai me afetar. E tudo que me afetar vai afetá-lo. Está correlacionado. Por quê? O que é um spin? É o momento angular dos átomos dele, das partículas. Perceberam? Das partículas subatômicas dele. Ele é formado de átomos, por incrível que pareça. Tá? Nós também. Porque a gente, o ser humano gosta de pensar que tudo que é material, não, aí tem átomo, que dá para fazer a tal da química. Nós não temos nada a ver com átomo. É justamente para não entender isso, que existe essa onda. Tem N experimentos, mas alguns são suficientes para você entender. Se tudo está conectado através de onda, lembra? A onda está em todos os lugares. Então, a onda dele, ele é uma estação de rádio, tá? Ele está emitindo. Dá para medir. Dá para medir isso em hertz. O famoso hertz lá. Kilohertz, megahertz. Lembra? Rádio AM, kilohertz. FM, megahertz. Satélite, gigahertz. Vocês acham que a onda dele está aqui? Quanto? Um metro aqui em volta dele só? Qual a diferença dele para o CD? Qual a diferença? O CD que vocês levam para casa, da ressonância. Não tem diferença. Não tem diferença. Unicamente não está gravada nele a informação que vocês pedem. Mas eu posso gravar nele. É meio complicado. Vai ter que levá-lo para casa, tá? E todo dia de manhã você aperta ele para tocar. Percebem isso? Uma coisa leva a outra. Ele é um campo de ondas. Qualquer coisa que tenha uma onda, e tudo tem onda, tem uma informação intrínseca dentro, faz parte, é próprio daquilo. Tudo que é onda tem uma informação. Todo campo eletromagnético é energia e informação.